Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Perspectivas Reformadas. E esse é o nosso podcast aqui da nossa Igreja Batista Reformada de Porto Velho, e onde exploramos a verdade à luz da palavra. Eu sou Gilberto Januário e hoje vamos conversar um pouco sobre o tema central da nossa comunidade, o culto reformado. O que torna o nosso culto único? Quais são as suas raízes bíblicas, históricas e como ela se diferencia de outras tradições evangélicas? Para muitos, o culto reformado é visto como tradicional, simples, frio ou até normal demais. Para outros, ele é profundamente bíblico, relevante e central na glória de Deus. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre este assunto, vamos conversar com o Tiago Barros. Tiago, em primeiro lugar, eu gostaria que você se apresentasse e falasse quem é Tiago Barros. Bom dia, Gil. Bom dia àqueles que nos escutam. Obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Bem, o Tiago é um servo de Deus que foi alcançado aí pela graça nos anos de 2016. Apesar de vir já de um contexto cristão, de um lar cristão, um lar onde eu fui educado dentro dos arraiais batistas, arminianos batistas gerais, né? Eu sou casado com a Suziele, tenho uma filha, a Sofia, de 2 anos, né? A minha experiência de conversão foi em 2016 e eu comecei a ter contato com as doutrinas da graça, a ter contato com a reforma protestante a partir do ano de 2017, né? Por meio de leituras particulares e meio que um autodidata. Em 2020 eu tive a graça de ingressar no seminário Martin Butzer, em São José dos Campos, e ali cursei até o 5º semestre. E desde então, por conta do meu ofício de ser militar, sim, eu vim transferido para Porto Velho e desde então a gente teve a grata satisfação de se encontrar como irmãos em Cristo aqui nessa comunidade. Muito legal. E assim, e isso eu posso falar, Tiago, em nome de toda a comunidade mesmo. A sua vinda para cá tem nos fortalecido cada vez mais. Você tem sido um apoio, um pilar muito grande para o pastor da igreja, na implantação das doutrinas mesmo, né? Então, assim, é algo muito prazeroso tê-lo. Pena que na sua função de militar você passa pouco tempo mesmo em cada região do Brasil, assim podemos dizer, né? E em breve estará nos deixando. Mas o legado, tudo aquilo que você iniciou aqui, com certeza a gente vai dar continuidade, né? E será muito bem utilizado, né? Que o Senhor utilizou aqui de uma forma tremenda. Amém. Uma outra questão, Tiago, isso aqui é para nós, né, para os nossos ouvintes, é realmente um bate-papo, né? Então, assim, se sinta em casa, você está na sua casa e vamos ter essa conversa assim o mais agradável possível, né? E pode ficar tranquilo. E eu já queria começar perguntando a você, o que é o culto reformado, uma definição bíblica? E fique à vontade, agora fale com os nossos ouvintes, fique à vontade. Gil, eu poderia dizer que dentre todas as formas que a gente tem de definir o culto reformado, eu acho que aquilo que sintetiza melhor é um culto que crê também na suficiência das escrituras para o culto. O culto reformado é aquele culto que vai na contramão dos modismos, das invencionices que nós vemos hoje em dia, infelizmente, em muitas igrejas, né? No culto reformado nós temos ali os elementos do Antigo Testamento, os princípios de toda a adoração cristã que o Senhor sempre instituiu, unidos e mesclados com os elementos de culto do Novo Testamento. Sendo assim, eu acho que uma síntese boa de um culto reformado é um culto que crê na suficiência das Escrituras também para o culto. Nós cultuamos da forma em que nós encontramos respaldo para cada momento do culto, sem estar atento aos métodos, às invenções, ou as coisas da época, que muitas vezes acabam, infelizmente, contagiando a igreja. Sim, sim. E a gente tem visto isso assim, Tiago, em uma escala enorme, né? A cada dia, a criação, a mente humana, ela tem um poder de criar situações, criar métodos que nos impressionam, na verdade, né? E quando Deus quer, é um culto mesmo racional, um culto direcional. E muitas das vezes a gente não tem visto isso, mas a gente entende também, né? Isso é bíblico também, que muitos apareceriam, muitos apresentariam coisas mirabolantes, né? Vamos dizer,
Uma das frases que nosso pastor às vezes sempre fala é que ele tem que fazer aqui como se fosse um circo, né? Tem que estar aqui se apresentando de uma maneira que agrade a todos. Então, e a gente vai vendo que as suas verdades, que o que Deus deixou para a igreja não era nada disso. Quem precisa ser adorado naquele momento é o próprio Senhor Jesus. E você tocou num ponto nevrálgico, né? Quando você diz, Gil, que Deus nos deu criatividade para tudo, mas Ele não nos deu criatividade para o culto. No culto público, na forma de adorá-lo, Ele já deixou prescrito a forma que Ele gostaria de ser adorado. Até porque quando a gente vê a palavra culto ou liturgia, ela significa isso, eu prestar um serviço a alguém de direito. Esse alguém de direito é ele que estabelece como ele deve ser adorado. Então eu queria aproveitar essa sua palavra, que ela foi assim muito oportuna, sim, porque no sentido da adoração, né, Deus não nos deixa livres para sermos criativos. O que Ele exige da gente é que sejamos fiéis. Nós podemos ser criativos no nosso trabalho, nós podemos ser criativos em outras instâncias da vida, mas na adoração, não. Olha só, que interessante isso, né? E uma coisa vai puxando a outra, né? E é bom sempre nós darmos aqui mesmo exemplos práticos, né, do dia a dia das pessoas. Deus nos deu tanta inteligência, mas algumas coisas Ele deixou já então tudo pré-determinado. É simples, é prático, é seguir o que diz as Escrituras e prestar um culto que agrade a Deus. Perfeito. Muito, muito bacana. E Tiago, quais são os princípios teológicos que moldam o culto reformado? Quais são os princípios teológicos, na teologia, a Bíblia, a Escritura? Quais são esses princípios que regem um culto reformado? Olha, acima de tudo, nós cremos que o culto reformado ele é uma experiência da coletividade. Desde que Deus chama um povo e liberta esse povo no Antigo Testamento e convoca para adorá-lo, nós vemos uma ênfase muito grande, tanto na Escritura, no encontro do povo com Deus, em todos os momentos de adoração, desde o Antigo Testamento como no Novo. Sendo assim, no culto reformado, a ênfase ela é coletiva e não particular. Há uma ênfase no primeiro pronome do plural, nós. Nós cantamos, nós bendizemos ao Senhor, e muito pouco ou quase nenhuma no eu. Uma outra ênfase que eu acrescentaria, Gil, é a saturação das Escrituras. Quando eu digo saturação, isso é bom para o ouvinte, ficar claro para o ouvinte, não quer dizer que uma pregação longa, sim, mas quer dizer que em todos os momentos do culto, eu tenho a Escritura guiando, eu tenho a Escritura sendo mencionada, eu tenho a Bíblia sendo cantada, orada, a Bíblia sendo lida, pregada, e isso faz com que nós consigamos atingir aquilo que, por exemplo, diz em Colossenses 3,16. Habite a palavra de Deus ricamente em vós, com hinos, com salmos, instruindo-vos mutuamente uns aos outros. Essa é uma outra ênfase, então para a gente não perder de vista. A primeira ênfase é a coletividade no culto, é uma experiência do coletivo e não do singular. A suficiência das Escrituras é a saturação das Escrituras no culto. Mas eu diria também que a outra ênfase do culto reformado, que é a espinha dorsal da teologia reformada, é que o culto reformado ele se caracteriza por ser um culto pactual. sim. E por ser um culto pactual, nós cultuamos no modelo de chamada e resposta, ou de diálogo, né? O culto, a gente poderia até dizer que é assim, é um diálogo entre Deus e o seu povo, onde Deus começa chamando o povo para adoração e o povo vai respondendo. Então eu diria que essas três ênfases são marcantes para, por exemplo, aquele que nos vê e senta aqui, ele é capaz de perceber um culto pactual, duas partes bem claras, Deus e o seu povo. Depois a gente pode até aprofundar isso mais na teologia. Sim. A gente vê a saturação das Escrituras em todos os momentos do culto e, sobretudo, uma ênfase na coletividade, né, no povo de Deus e não numa experiência central em mim ou no Gil. Entendi. Tiago, esclarecedora as suas informações, mas agora, como eu disse, eu quero trazer um pouquinho para a prática. Hoje, a gente vê igrejas, vamos colocar assim, todas estruturadas, né? O casal, a família chega na igreja, a esposa vai para um departamento, o marido vai para outro departamento, as crianças têm toda uma situação, inclusive você postou aquele texto fantástico, né? E para começar logo de cara, a família já se divide na entrada, né?
O louvor é um louvor, né, fantástico, é um louvor muito bem preparado. Coisas que a reformada vem com uma nova roupagem mesmo para isso. E a minha pergunta mesmo é a seguinte, Tiago, nós vemos, devido à época em que vivemos, a correria do dia a dia, as pessoas querem ter comodidades. As pessoas querem ser servidas. Nós vemos isso em todo momento, né? E não que aqui não seja, mas a minha fala ele quer ter o melhor instrumental, ele quer ter o melhor ar-condicionado, o melhor poltrona. Isso tudo, aí eu quero formular aqui uma pergunta assim, porque a palavra nós sabemos que ela é suficiente para tudo, mas às vezes a pessoa que não tem um entendimento, só a pregação, esse diálogo com Deus, a pessoa pode não entender e ver como uma igreja fria, como uma igreja que não tem nenhum tipo de, como se diz, de dons, enfim. Gostaria que você falasse um pouco disso, e é uma dificuldade em que temos, que as pessoas até veem, mas não se adequam, vamos dizer, a esse sistema de cultuar. Talvez um caminho também, talvez uma forma, que eu acredito ser sempre a Bíblia mesmo, é o coração da pessoa, é o chamado de Deus, né? Se é um escolhido mesmo por Deus, para que ele possa levar aquilo adiante. Mas fale um pouco sobre isso, sobre essa diferença de um culto para um culto reformado. Eu diria, Gil, que assim, ó, infelizmente, a mentalidade de consumismo, ela entrou na igreja e ela tem tomado conta até mesmo da forma que a gente cultua o Senhor. Isso é muito subliminar. Sim. Isso é um processo muito assim, sorrateiro. Então, por exemplo, quando a gente vem à igreja e a gente espera o melhor ambiente, uma classe para os nossos filhos, não que isso seja ruim ou errado, ou as melhores condições, para mim, a gente está assumindo uma postura muito consumista, uma postura muito de alguém que quer vir para ser servido. Eu tive a oportunidade de ir em muitas igrejas em que depois do culto as pessoas perguntaram para mim: e aí, o que você achou do culto? Por trás dessa pergunta, há uma mentalidade consumista. Quem tem que achar alguma coisa do culto não sou eu. Quem tem que achar alguma coisa do culto é o Senhor. O culto é para Ele. Então, eu acho que a quebra desse paradigma, desse pensamento de que nós vamos ao culto para ofertar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, ela tem que estar em primeiro lugar. E aí entra a pergunta do que o Senhor se agrada no culto. Aquilo que Ele estabeleceu no culto. Como Ele gostaria de ser cultuado. Você também comentou, Gil, das crianças, né? Uma das grandes diferenças do culto reformado também é que, na maioria das tradições reformadas, nós cremos que as crianças devem permanecer no culto público. Porque nós cremos que, a despeito da idade, elas também estão sendo moldadas e inseridas num contexto em que estão aprendendo alguma coisa, diferente de outras tradições. Então, por exemplo, no culto reformado, as crianças ficam porque elas conseguem aprender não só poucos trechos ainda da pregação, mas pelo senso de reverência, pela forma do pai se postar no culto, se lidar no culto, pela forma como a mãe presta atenção. Ela aprende isso. Então, Deus, quando chama o seu povo para aquilo que é o primeiro culto público na história, ali registrado em Êxodo 19, uma das passagens centrais daquela passagem, daquela narrativa, é que Deus chama um povo para moldar um povo. Sim. Deus está formando um povo. E a pergunta que tem que ficar clara para a gente é: será que o culto ainda molda a gente? Com certeza sim. A liturgia está moldando, está formando a gente a cada semana. Por isso nós, além de outros textos bíblicos, tá? Não vou nem entrar nessa seara agora, porque existem outros, claros, a gente não separa as crianças do culto. Nós, que subscrevemos a doutrina reformada, nós cremos ainda que o culto público ele é um meio de graça. E como um meio de graça, ele é uma ferramenta que o Senhor tem para transformar o seu povo. E essas são as diferenças, algumas diferenças que nós cremos em relação a outras tradições. Então, Tiago, e olha a importância disso. Quando nós entendemos, nós adultos entendemos que nós estamos ali para moldarmos as nossas crianças. Olha só a importância e a seriedade da nossa reverência diante de Deus, né? Diante de Deus. Então, e a gente vê isso muito. A gente, lógico, eu venho de um contexto também
eu batista, né, mas sem ser o batista ainda reformado. Então, o que a gente espera, o que a gente ia até lá, era bem diferente do que nós encontramos aqui. E até a maturidade do cristão para esse tipo de adoração a Deus tem que ser diferente, porque senão ele vai chegar, realmente ele não vai entender ou vai se decepcionar com algumas coisas, né? Mas é muito esclarecedora mesmo. Então, em cima disso, Tiago, a gente vai vendo que o Senhor, ele nos molda e ele espera de nós algo muito, muito além do que é apresentado hoje. A gente poderia dizer que a gente está quase que na contramão dos movimentos que se tem hoje, sim, de um modo geral. Sim, de fato, né? Porque, assim, Gil, eu costumo dizer que a teologia de uma igreja, ela não é expressa necessariamente somente nas confissões, mas é no culto público. É no culto que uma teologia de uma igreja é vista e é desaguada. Então, só para você até completar mais a sua ideia, Tiago, e não é nada novo. Não. Muito pelo contrário, o que nós estamos fazendo é resgatando princípios. Exato, exato. Nós, a gente não pode deixar de falar isso aqui, nós não quer dizer que, por exemplo, assim, Gil, a gente cultue da forma que uma igreja do século XVI e século XVII cultuavam. Não é isso. Não é. Mas nós cultuamos observando aquilo que os reformadores, principalmente os puritanos, que reformaram o culto, chamam de o princípio regulador de culto. Isso tem que ficar muito claro aqui. O princípio regulador de culto, ele nada mais é do que eu só vou colocar no culto público, eu só vou admitir no culto público aquilo que é claramente ordenado nas Escrituras. Os luteranos, que foi um outro movimento da Reforma, eles não admitiam o princípio regulador do culto. Eles admitiam o princípio normativo do culto. É que eles admitiam no culto tudo aquilo que não era expressamente negado ou expressamente proibido. O problema disso, Gil, é que quando você coloca no culto aquilo que não é expressamente proibido, você abre margem para muitas invencionices, ou muitas coisas que não estão na Escritura. Foi assim que a gente teve velas no culto, imagens no culto, e outras coisas a mais que não eram ordenadas na Escritura. Então, voltando ao ponto, Gil, o culto reformado ele é diferente porque o nosso pressuposto teológico é do princípio regulador do culto. E isso não é uma invencionice nossa. Sim. Nós estamos querendo resgatar aquilo que, sobretudo, os puritanos lutaram e batalharam muito. Muito. Tiago, eu vou pedir para você, eu acredito que você tenha em mente, que você descrevesse esse princípio regulador, o início do culto, o prelúdio, que você descrevesse para o nosso público, para aqueles que estão nos assistindo, qual é esse processo até a bênção sacerdotal e o final da pregação. Eu iniciei dizendo que o princípio regulador do culto, ele nada mais é do que mesclar os elementos do Antigo Testamento, onde o Senhor estabelece a adoração e fala para não irmos além daquilo que ele estabeleceu, e com os elementos do Novo Testamento. Quais são os elementos do Novo Testamento? A gente tem a leitura pública das Escrituras, a gente tem oração pública, a gente tem o ofertório, que também está nas Escrituras, a gente tem orações, e nós temos a pregação, a oração de confissão dentro das orações, e também a pregação. Esses são os elementos que nós vemos no Novo Testamento. Como a gente vai organizar isso num culto, a gente sempre começa com um prelúdio. A nossa liturgia ela começa com um prelúdio para nos lembrar de que nós devemos nos preparar para encontrar com Deus. Reverência, né? Reverência. Aliás, esse prelúdio não é só os 15 minutos iniciais que antecedem o culto, mas na verdade são a semana inteira. Depois do prelúdio, nós lemos um texto, nós abrimos, o dirigente abre a palavra de Deus e lê um texto de chamada à adoração, que normalmente são os Salmos 90 em diante, ou até o Salmo 50. Nesse chamado à adoração, nós vemos Deus convocando o seu povo para adorar. E nós nos lembramos, então, que nós não estamos aqui por iniciativa própria, mas nós estamos aqui porque um dia o Deus, Criador dos céus e da terra, fez um povo e convocou esse povo para adorar. Depois da chamada à adoração, na leitura das Escrituras, nós respondemos a Deus em oração, agradecendo a Ele por ser o seu povo, exaltando os seus atributos, glorificando a Ele por aquilo que Ele fez em Cristo Jesus. E logo após isso, nós irrompemos em louvor, há um cântico para a gente agradecer isso.
Após isso, nós precisamos lembrar que esse Deus que nós estamos falando, né, estamos reunidos, ele é santo. E diante da lei, nós somos expostos ao nosso pecado. Abre-se a Bíblia novamente, um texto da lei é lido, ou algum outro texto de exortação é lido, e nós, em comparação com a lei, o que nos resta é lamentar pelos nossos pecados e pedir perdão. É um momento de confissão pelos nossos pecados. Alguém ora em nome de toda a congregação, é um momento de reflexão nosso. E logo após isso, nós temos a garantia pelo Evangelho de Cristo Jesus que somos perdoados e confessados. E por isso nós respondemos a esse momento de confissão com louvor, com adoração. Após isso, nós praticamos os tipos de orações que nós vemos na Escritura. Nós temos a oração de intercessão, nós temos a oração de mordomia, né? E a oração de intercessão nada mais é do que nos lembrar, Gil, aquilo que eu falei da experiência coletiva. Sim. Orar uns pelos outros, lembrar que fazemos parte de um pacto, não somente com Deus, mas também com o nosso irmão, e nós oramos para as necessidades uns dos outros. E no momento de mordomia, então, nós temos aquela oração que nós lembramos que melhor é dar do que receber, sim, que somos apenas administradores daquilo que o Senhor nos deu. Tudo isso convergindo com os textos linkados para o ponto alto do culto, o clímax do culto, que é a pregação da palavra. E na pregação da palavra nós temos normalmente, 90% das vezes, um sermão expositivo, onde prega-se a palavra, e aí a partir de então a gente tem oração de envio com o povo retornando a bênção apostólica. Essa seria mais ou menos a dinâmica do culto. Escopo ali, né? Sim. Mas você vê, ela é tão dinâmica, nós que já estamos aqui, a gente, não é que isso passa despercebido, a gente vê toda a liturgia na sequência, mas é algo normal mesmo, é algo que, né, que nos acompanha já há tempo, né? Então a gente já vai vendo isso e com bem mais, tudo muito mais tranquilo, né, para a vida da igreja. Gil, perdão, só te interromper. Claro. O que eu acho legal nisso é que assim, ó, eu sempre fui um crente que às vezes achava o culto enfadonho, mas porque ninguém às vezes nunca me explicou ou conseguiu me dizer por que cada momento do culto estava ali. Depois que eu comecei a estudar um pouquinho da liturgia reformada, eu pude entender que há um porquê, há uma justificativa de cada momento. E de que até mesmo dentro do culto a gente vê uma história acontecendo, que é a mini história da redenção. Sim. O povo se aproximando, pedindo perdão pelos seus pecados, sendo absolvido por Cristo Jesus, e agora se alimentando da palavra dele, sendo enviado de novo. Então, tudo começa a fazer sentido, principalmente para você que está nos escutando, que agora deve estar achando tudo muito estranho, quando a gente encontra o respaldo da Escritura para cada momento. E aí o culto, a gente abre outros olhos para o culto. Sim, sim. Outra realidade é exposta diante de nós. Cara, fantástico. Eu estava aqui até imaginando como te fazer uma pergunta, porque eu já fiz alguma coisa disso, da diferença, como que é difícil talvez trazer uma pessoa, né? Mas esse desejo é que nós temos que, como comunidade mesmo, como igreja, mostrar para a pessoa do diferencial, mostrar esse diferencial que existe nesta forma de cultuar para as demais. É bem complicado e nós temos que ter bastante cuidado em falar sobre isso, né? Porque fica como se nós tivéssemos a melhor fórmula, o melhor... Então, assim, e não é nada disso, né? Ninguém aqui está nessa intenção realmente. Mas, assim, a intenção seria de mostrar a diferença, de mostrar como Deus deseja ser adorado, né? Então, eu espero realmente, Tiago, e a gente acredita nisso, nas nossas redes sociais, a gente, assim que isso estiver no ar e tudo, a gente gostaria que você mandasse perguntas, dúvidas, sabe? O que você gostaria de saber ou quais são as dúvidas que você tem sobre o culto, né? Fiquem à vontade, mande para nós que nós teremos o maior prazer em respondê-lo, sabe, um a um. A gente quer fazer isso porque esse é o nosso papel também, de levar conhecimento, levar entendimento da palavra até você, tá bom? Então, Tiago, mas é muito esclarecedor mesmo. Eu fico feliz aí com os esclarecimentos e a gente vai vendo que cada vez mais essa forma, e acredito eu e nós estamos fazendo parte deste movimento, que é o quê? De simplificar. De simplesmente tirar, né, as escamas dos olhos para que a pessoa possa enxergar e ver o que Deus tem preparado mesmo para o seu povo, né? Perfeito. Gil, você tocou numa palavra, eu estou prestando muita atenção nas palavras que você está dizendo e eu quero pegar um gancho dessa palavra. Forma. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns cristãos de outras denominações
e eles dizem assim, que o importante é o conteúdo. Deus está preocupado com o conteúdo, mas a forma que isso vai ser transmitido não importa tanto. E a gente encontra na Escritura respaldo para que Deus não está preocupado só com o conteúdo, mas também com a forma. Quando a gente fala lá, por exemplo, de João 4, da mulher samaritana, quando o Senhor Jesus fala que o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade, em espírito é o conteúdo, mas a forma também, em verdade, também é tida. No Decálogo, né, nos 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o conteúdo, mas quando ele vai falar que nós não deveremos fazer outros deuses, né, e fazer representação, a forma de se adorar também está sendo colocada ali diante de nós. Então é muito importante, porque a forma também comunica algo. A forma também está comunicando alguma coisa. Se a gente senta num culto em que a gente vê uma irreverência, vê um tom bem informal, isso também está comunicando alguma coisa, né? Não, a gente sempre fala, né? O nosso corpo, tudo em nós comunica. Tudo em nós comunica. Isso aí tem linguagens, tem estudos aí que mostram as formas de... Tem pessoas que conseguem olhar para uma pessoa e falar várias coisas, né? Mas na hora do culto, essa reverência é fundamental. E assim, mesmo para nós que estamos aqui e tudo, isso tudo que está sendo dito é fundamental para que nós, como comunidade, também venhamos a entender cada vez mais. Quando nós nos achegarmos aqui, tudo bem, é um encontro com os irmãos e tudo, mas não é o momento da gente extravasar, querer falar tudo, não. Nesse momento é um momento de reverência. E estamos falando muito sobre isso aí. Mas, coincidentemente, nós estamos falando de uma coisa que tem a ver com a pergunta, com a próxima pergunta aqui, que é: por que discutir culto reformado é algo tão relevante ultimamente? Eu acho que, primeiro, porque culto é a principal atividade da igreja. Não tem como a gente falar de igreja se a gente não fala sobre adoração. E até mesmo o evangelismo flui da adoração. Então, o principal serviço que a igreja presta ao Deus vivo é a adoração. E quando a gente fala de culto, a gente está dizendo se essa adoração é de acordo com aquilo que Deus espera ser adorado, ou se é uma adoração que tem o acréscimo da criatividade humana. Esse é o primeiro ponto. Então, não há como a gente falar de igreja sem não falar de adoração. O segundo ponto é porque o culto molda a gente já tratou sobre isso, né? O culto ele tem esse poder de formar domingo após domingo um povo. E se esse tipo de culto é um culto que desagrada a Deus, que vai contra as Escrituras, ele também pode deformar esse povo. Ele também pode comunicar um Deus que não é um Deus santo, que é um Deus irreverente, que é um Deus que não exige reverência, que é um Deus que não lida com pecados, que é um Deus que não fez em Cristo uma propiciação por nós, e aí por aí em diante. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que eu acho que é importante a gente falar de culto é porque no cenário que nós vivemos hoje, nós vivemos uma crise de adoração. Nós entramos muitas vezes em igrejas onde nós não sabemos se nós estamos num programa de auditório, se nós estamos num show, ou se nós estamos até mesmo num teatro. Essa que é a verdade. E as pessoas, né, não têm muitas vezes critérios, ou por vezes nunca pararam para pensar em escolher uma igreja na qual deveriam congregar por meio do culto. Como aquela igreja cultua. Então, acho que esses 3 pontos talvez sejam os pontos mais relevantes. Mais relevantes, né? Só lembrando aqui uma pequena parte do que o pastor comentou no podcast que nós fizemos ali, o anterior. Ele falou o seguinte: falou, rapaz, eu estava em viagem na casa da minha irmã e eles foram para o culto. E aí ele disse que quando ela chegou, ele falou: e aí, minha irmã, como é que foi o culto? Foi tudo bem? Ele falou: nossa, foi muito legal. Eu ri o culto inteiro, do início ao fim. Olha só, né? Então isso veio bem a calhar assim em cima disso que você disse. Uma outra pergunta, Tiago, que eu gostaria de fazer. Você colocou para nós aqui na igreja algumas aulas, né? Alguns estudos. Se eu não me engano, você colocou o princípio regulador do culto, acho que foram 6 meses, né? E eu quero aí só lembrar aqui a nossa audiência o seguinte:
nesse breve momento aqui, acredito que serão aí 60 minutos, pouco mais, não é suficiente para você entender. O que eu quero dizer é que nós fizemos aqui uma preparação durante 6 meses, com toda a igreja. As crianças, jovens, senhores, senhoras, todos nós participamos. E aí que a gente começa a entender. Para você entender a profundidade disso que nós estamos falando. Isso aqui vai ser para você ter uma base, sim, para você começar a ter o primeiro contato. Mas é muito importante, é fundamental mesmo que você se aprofunde nisso. Busque mais informações, procure saber, né, mais sobre esse tema tão importante que vai com certeza edificá-lo, você, sua família e tudo mais. Fale um pouco mais, Tiago, sobre essa transformação mesmo da forma de cultuar. Sim. Quando eu cheguei aqui em Porto Velho, né, é importante dizer isso, que o pastor, né, junto com os irmãos, já haviam feito um trabalho sólido, muito bem fundamentado, sobre o princípio regulador de culto. Sim. Então, os elementos já estavam bem estruturados. O que eu tive a oportunidade de ajudar é de como ordenar esses elementos, sim, de forma a colocá-los naquilo que a Escritura mostra para a gente, que talvez faça mais sentido. Entendi. Naquilo que eu comentei de chamada e resposta, nessa, sim, estrutura de diálogo, nessa estrutura de Deus sempre chamando o seu povo, começando com a leitura da palavra, e nós respondendo em oração, o motivo das orações, porque assim, eu não aprendi isso sozinho, Gil. Eu devo isso a outros irmãos que me instruíram, que me deram livros para ler, e eu, no sentido de quis passar isso para a igreja. Mas o que eu vejo assim, principalmente pela minha experiência, é que, eu volto ao ponto anterior, a gente consegue ver beleza no culto, porque a gente consegue enxergar fundamento em tudo aquilo que a gente faz. Então por que a gente não começa com luz, com música alta, com jogo de coisa, a gente começa com a abertura simples da palavra, mas que no fundo não é simples. Exatamente. É algo assim, profundo. Então isso comunica pra gente coisas, tem um porquê. E eu confesso que eu tenho não é dificuldade, mas eu queria ter uma palavra que definisse isso melhor, sabe? Tudo bem, é simplicidade mesmo, mas é exatamente isso, porque quando a gente fala assim para a pessoa, não, lá é simples, é a palavra, sabe? Parece que fica uma coisa menosprezando a palavra, quando na verdade é o oposto, né? É o oposto, exatamente. Tem um autor que eu li, que ele falava exatamente isso aí. Ele falava que o culto no Novo Testamento, comparado com o culto do Antigo Testamento, ele é muito simples. Porque quando você vai comparar, no Antigo Testamento tinham todos aqueles rituais, toda aquela preparação, todas aquelas parafernálias do culto. Sim, e no Novo Testamento não, o pessoal se reunia ali a Bíblia. Mas apesar de ser simples, ele é muito mais glorioso. Porque Cristo foi revelado. Porque a presença de Cristo, por meio da Escritura, que o revela como o Deus que veio encarnado, que veio até nós, que nos salva da condenação eterna, ela é muito maior. Então a gente não precisa de artifícios para tornar o culto complexo demais. A gente não precisa de métodos, porque a própria palavra de Deus, na sua simplicidade, com os elementos, faz com que a glória do Evangelho, que por si só é o que precisa, seja revelada e seja exaltada. Tiago, não é nossa ideia também, de maneira nenhuma, condenar algumas igrejas ou coisa desse tipo, mas olha só, cada um oferece para os irmãos aquilo que está no seu coração, né? Vamos colocar assim. Eu tenho um colega bem próximo mesmo, está sempre comigo lá na empresa, enfim, tem me visitado muitas vezes. E ele diz, cara, lá na igreja que eu congrego, que é a outra comunidade, ele diz que está tendo um problema enorme. O culto começa, a pessoa sobe e fala, olha, hoje o Senhor me revelou. 20 pessoas aqui que precisamos levantar 5.000. Aí o culto começa. Aquele louvor e tal. 10 minutos, 15 depois, outro irmão. Agora é para 2,5. E aquilo vai. Não, agora, tipo assim, agora é você que está desprovido aí financeiramente, mas traga o que for possível trazer. E ele me relatava isso, eu ouvindo aquilo e tal, e a gente já estava em mente a questão do podcast, sobre princípios reguladores e tal, e a gente vai vendo a manipulação mesmo das pessoas, e ele fala, Gil, e
todas as métricas lá, todas as solicitações da direção da igreja é atendida. É atendida. Então, assim, a gente vai vendo que ele, segundo ele falou assim, não tem condições de ficar. E não é pela questão financeira, é pelos abusos que têm sido feitos, a palavra que ele usou, extorsões, né? Que são feitas assim, poxa, aquilo ali não... Eu falei, olha, isso aí tem tudo a ver com os princípios mesmo, qual é a forma, enfim. Ele está extremamente chateado, mas veja que ponto chegamos, Tiago. Veja que... É triste isso, Gil, e é muito, como é que eu vou dizer, desafiador para a gente. E nisso vai o meu apelo para você que está em casa. O tom da nossa conversa aqui não é que só a gente cultua da forma certa, e está todo mundo errado. Sim, sim. Até mesmo porque o nosso sacrifício de adoração ele é feito por intermediação de Cristo, não pela liturgia que nós adotamos. Mas é bem verdade que o Senhor se agrada de umas liturgias e de outros não. O Senhor condenou um culto em Malaquias. O livro de Malaquias está aí para dizer isso, que o Senhor não aceitou um tipo de culto porque não era um culto conforme ele havia estabelecido. Talvez essa seja uma das mensagens centrais em Malaquias. Mas voltando ao ponto, isso é triste e é por isso que eu me dirijo agora àquele que nos escuta, que está nessa situação, que vive numa crise de culto, para que realmente preste um pouquinho atenção naquilo que a gente tem falado aqui, naquilo que é o culto, naquilo que é a adoração. Porque no final das contas, Gil, pensa comigo, se eu vou ao culto e eu vou interessado em me sentir bem, se eu vou interessado em ter uma experiência, se eu vou interessado em até mesmo ter um benefício financeiro para mim, o Deus do culto sou eu. Sim. Eu estou ofertando alguma coisa para mim mesmo. O Deus trino da Escritura não é ele que está sendo adorado. E se eu saio de lá sem essa experiência, se eu saio de lá sem essa contribuição financeira, eu saio frustrado porque o meu Deus, o meu ego, não foi louvado, não foi oferecido. Então, há uma inversão hoje que a gente precisa se atentar. Mas, de fato, Gil, é uma realidade muito triste e, infelizmente, comum em nosso meio. Sim, sim. Eu dei esse exemplo. Com certeza você tem outros vários e tem você mesmo que está ouvindo, talvez aí na sua comunidade, você vê situações que destoam totalmente do que foi dito, que foi falado aqui. Então, assim, como o irmão Tiago muito bem colocou, faça uma avaliação disso tudo, sabe? Veja quais são as prioridades de onde você está. Por quê? Porque assim você vai conseguir identificar se você está prestando um culto realmente verdadeiro a Deus, né? Ou não. Mas, Tiago, eu quero fazer uma pergunta para você agora, diferente. Diferente que eu quero dizer fale um pouco da sua experiência pessoal mesmo, algo que realmente fez uma grande diferença na sua vida, no relacionamento com a sua esposa, quando você ingressou ou quando você deu início mesmo na doutrina reformada. Qual foi essa transformação que você fala, Gilberto? Isso, para mim, fez toda a diferença. A minha mente, o meu intelecto, o meu entendimento realmente foi transformado a partir daquele princípio, alguma coisa desse tipo. Eu acho que dentro das doutrinas da graça, eu acho que aquilo que é a mais prática e mais fez diferença na minha vida foi a questão da depravação total. Quando eu tive contato de que o ser humano em toda a sua amplitude, afeto, vontade, mente, foi afetado pelo pecado e que agora ele precisa desconfiar de si mesmo por conta ainda dos resquícios do pecado, eu acho que isso me tornou uma pessoa mais humilde. No sentido, não que eu seja humilde, tá, gente? Eu me considero muito arrogante e orgulhoso, mas no sentido que agora eu sei que eu luto com isso. Agora eu sei que eu tenho que constantemente submeter isso aos pés da cruz. E de uma forma prática, isso faz muita diferença no casamento. Por quê? Porque quando eu tenho uma discussão, quando eu tenho um momento de entrave, eu não acuso a minha esposa ou eu não a acho como a principal ponto de erro. Eu tenho que pensar em mim primeiro. Eu tenho que pensar e me examinar primeiro para ver se há alguma coisa no meu coração que realmente algum ídolo escondido, alguma intenção que eu ainda não consegui ver, alguma motivação que não foi revelada pelo Senhor por meio da sua palavra. Então, eu acho que a doutrina da depravação total, que me leva a não confiar em mim mesmo,
que me leva a me examinar, que me leva a ter uma humilhação diante de Deus, de forma prática, foi algo que fez bastante diferença na minha vida, não só como marido, mas também agora como pai. Não quer dizer que por ser pai eu estou 100% das vezes certo e correto diante da minha filha. Eu tenho que suspeitar das minhas melhores motivações. Sim, sim. Tiago, você comentou isso aí e na minha mente veio assim, olha, depravação total. Nós entendemos isso, nós reconhecemos o nosso estado diante de Deus, né, de depravação, mas logo que começou a ser dito isso e a gente tendo nossos estudos e tal, eu comentando com algumas pessoas do meu círculo de amizade, né? E as pessoas falam, que é isso, cara? Para com isso, você é um ser magnífico, esplêndido, criatura única, e vem com toda, né, essa conversa assim, você não pode se menosprezar tanto, né? E confesso que foi assim, naquele momento, foi um momento difícil, e quando na verdade, você entendendo, não tem nada a ver com isso. Nós reconhecemos sim, nós somos filhos, herdeiros, mas nós somos pecadores, imerecedores da graça, de tudo mais. Mas isso, para o mundo, Tiago, é algo difícil, e até gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque é algo da pessoa comum entender essa depravação total do homem, né? Como é que você... Quando a gente fala depravação total ou depravação radical, não quer dizer que o ser humano é tão ruim quanto ele poderia ser, ou que ele só faz coisas ruins. Mas quer dizer que até mesmo os seus melhores atos, as suas melhores boas obras, são manchadas por alguma coisa de pecado, por alguma má intenção. O Senhor Jesus disse que, olha, até vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Então, ele chama de mal, mas ele admite que eles fazem boas coisas. A questão é que essas boas coisas que o homem faz, na maioria das vezes, são manchadas por segundas intenções. Sim. Que nem esse homem, sem o auxílio do Espírito Santo, tem a capacidade de sondar e de perceber. É aquela coisa que você faz esperando algo em troca, mas você não admite. Uhum. É aquele elogio que você faz para o chefe, mas você quer amaciar o ego porque você está querendo alguma coisa a mais. Ou aquela boa obra que você faz para o seu vizinho, mas que você espera um reconhecimento. Ou então você tira uma foto para dizer, olha aqui como eu fiz. Né? Mas, além disso, quando a gente fala de depravação total, a gente está falando de um ser humano que não pode fazer nada, por melhor que seja, para agradar a Deus. Que as suas melhores obras são como trapos de imundícia diante de um Deus que o padrão é totalmente santo. É verdade. Tá vendo? E são esses esclarecimentos que você vai encontrar, né? São coisas fortes às vezes para o mundo, mas um estudo aprofundado, uma busca pelo Senhor de verdade, você vai ter essas respostas. Sem dúvida nenhuma, você terá essas respostas. Muito bem, Tiago, muito bem. Boas respostas, né? E é sobre isso mesmo que nós estamos aqui, para isso mesmo que nós estamos aqui. Uma outra coisa que eu gostaria de ver com você é sobre o louvor congregacional. A gente vê uma diferença muito grande, né, em relação a outras formas aí que as outras igrejas, que as outras comunidades têm e praticam. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre esse tema tão importante nas igrejas, né? E até vou me adiantar aqui, tem muitas igrejas que têm verdadeiros espetáculos, né? Pela grandiosidade, pelo investimento em som, equipamento, é uma coisa realmente profissional, né? Como se diz. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, é algo muito importante e relevante para a nossa comunidade. Quando nós falamos de culto, nós introduzimos dizendo que o culto é uma experiência coletiva, é uma experiência do povo de Deus para com o seu Deus. Sendo assim, não cabe uma música centrada em mim, na minha experiência. Quando nós admitimos que o culto é uma experiência coletiva, nós queremos, né, o Senhor quer ouvir a voz do povo em uníssono, a voz do povo todos cantando juntamente. Por isso as nossas letras, né, comumente não admitem que eu seja isso, que eu seja aquilo, mas nós te louvamos, nós te adoramos. É uma experiência da coletividade. Além disso, uma das coisas que nós prezamos muito nessa métrica entre melodia e letra é que a melodia
A música, ela é serva da letra. O que importa para a gente não é a melodia a ponto de criar um ambiente ou a ponto de até mesmo produzir um mantra em que fica sendo repetido a mesma coisa. Mas a letra bíblica, a letra cristocêntrica, a letra que realmente produz edificação, né? Não só edificação ao povo de Deus, mas glorifique a Deus. Quando a gente fala de louvor, Gil, a gente está falando de algo na Bíblia que é multidirecional. A gente às vezes se esquece disso. Mas, além de louvar ao Senhor, como nós somos instruídos a isso em metade dos salmos, praticamente, nós vemos que há uma esfera bíblica em que nós cantamos também para edificar o nosso irmão. Colossenses 3,16 vai dizer, naquele contexto que eu já sei, habite ricamente a palavra de Deus em vós, cantando-os e instruindo-vos com salmos, hinos e cânticos. Há uma dinâmica multidirecional no cântico que eu também estou instruindo ao meu irmão enquanto eu canto a palavra de Deus. Agora fica mais fácil para a gente entender por que a luz não é apagada. Porque eu preciso escutar o meu irmão cantando a palavra de Deus para mim. E eu cantando para ele. Além, lógico, de estar cantando ao Senhor. Então, no nosso louvor congregacional, não há uma ênfase em termos de espetáculo, não há um sobressair de uma banda, não há um sobressair de uma linguagem de eu, mas tudo em termos de nós, né, sendo direcionados a Deus e também uns aos outros. Então, isso é algo realmente que é nitidamente notada, sentida pelo visitante, né? Hoje, em especial hoje, nós temos um violão, que fica aqui no púlpito, que fica em cima do púlpito, e a igreja inteira canta. E assim, é algo, como se diz aí nas outras igrejas, que nos causa um arrepio, né? Causa um arrepio, sim, de você ver a comunidade inteira cantando, crianças cantando, né? E elas fazem isso com uma alegria e com uma força até às vezes maior do que nós mesmos, né? Então isso é que nos faz entender também, Tiago, que estamos assim no caminho, estamos mostrando, estamos oferecendo ao Senhor um louvor que agrade a Ele, né? Porque faz toda a diferença. Sim, eu vou te contar, eu vou confessar para você uma experiência minha aqui. Talvez um dos momentos mais gostosos para mim do culto público é um momento onde eu fecho minha boca, eu escuto o povo de Deus cantando e eu me lembro daquelas imagens de Apocalipse, quando o Senhor reúne um povo e aquele povo canta diuturnamente, santo, 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 exaltado seja o Senhor, cantando os atributos do Senhor. Sabe, quando eu me imagino que eu faço parte de um povo, que eu estou junto desse povo e que a realidade que eu estou vivendo aqui no culto público é um prelúdio da nova Jerusalém celestial, isso é um momento que me causa uma gratidão no coração. Poxa. Mas você vê, Tiago, eu volto ainda naquela tecla de dizer o seguinte, a importância de nós termos uma cultura, né, mudada, assim, o nosso intelecto mesmo mudado para isso. À primeira vista, a pessoa pode chegar e não entender, mas ela precisa passar por esse processo de entendimento, de conhecimento, para que ela se agrade, que ela se alegre naquele lugar, né? E já até um gancho para isso que nós gostaríamos de falar, às vezes nós somos julgados como pessoas frias, né, que o nosso culto não tem todo aquele fervor. Fale um pouco sobre isso, que é outra coisa, né? O louvor tem aquele momento específico, mas e durante o culto, como que você poderia compartilhar assim com os irmãos? Essa é uma acusação injusta, né? As pessoas às vezes vêm aqui e por vezes acham que o nosso culto é muito frio, é muito mecânico, engessado, mas eu acho que a gente precisa diferenciar primeiro o que é alegria de euforia. Sim. A euforia ela é fruto de um sentimentalismo vazio, passageiro e que na maioria das vezes ele é promovido por métodos ou por alguns tipos de ferramentas, né? Uma música alta, estrondosa, que você não sabe a letra que você está cantando, você não sabe se a letra é bíblica ou não, repetições, isso tudo é euforia, isso passa. Agora, a alegria, ela é necessariamente fruto daquilo que você falou, Gil, de um conhecimento objetivo da palavra de Deus. Exemplo, eu estou cantando uma música que fala do sacrifício de Cristo, da encarnação do Cristo,
do quanto ele fez esse servo sofredor, do quanto ele foi maltratado naquela cruz. Há um conteúdo objetivo. E diante daquilo, eu sinto uma alegria, porque eu fui alcançado por essa obra. Aquilo repercutiu na minha vida. Percebe a diferença? Sim. A alegria, ela é algo duradouro que vem de um conteúdo objetivo do conhecimento, como você falou. Já o sentimentalismo, a euforia, ela passa. A pessoa sai daquele estado e não sabe o que aconteceu com ela. Eu tenho um exemplo de um amigo que foi num culto, numa igreja, que havia muito sentimentalismo e euforia. E ele ficou durante 1 hora pulando e cantando, né? E ele era visitante. Sim. E depois que ele saiu dali, as pessoas perguntaram para ele: e aí, você gostou? Você sentiu? Ele falou: olha, rapaz, eu sou professor de educação física. O que eu senti aqui foi a serotonina e meus hormônios à flor da pele, assim tal qual eu faço uma atividade. Eu não entendia nada. Então, quando a gente fala de culto, a gente está falando de alguma coisa, como o apóstolo Paulo fala, que precisa ser seriedade, racional, compreendido, edificante, inteligível, sabe? Isso tem que estar no culto público. E assim, né? E esse culto público, com esses entendimentos todos, eles têm que gerar na pessoa, não só no momento do culto, né? Mas para a sua vida, uma vida realmente transformada, uma vida de temor a Deus, como você colocou, né? Não é o momento do prelúdio que você vai se achegar diante de Deus ali, fechar os seus olhos. Não, é uma vida. Né? Nós temos um entendimento de que nossa vida tem que refletir a Deus. Não tem como ser de uma forma... nós temos que ser integral. O cristianismo é uma coisa integral. Você amanhece cristão, vai para o banheiro tomar o seu banho, se troca para o trabalho, enfim. Integralmente você é um cristão. Né? Em todas as suas ações, no trabalho, no relacionamento, e não só naquele momento. Essa é a diferença, é a grande diferença que, aí sim, que nós todos como cristãos temos que ter nos negócios e tudo mais. É isso? E o quanto o culto e a liturgia molda a nossa liturgia enquanto vida, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar é que quando eu faço as minhas orações em casa, eu me lembro das orações que a gente faz aqui na igreja. Uma pergunta que a gente até fica para o ouvinte: há quanto tempo a gente não fez um tipo de oração para Deus que a gente ficou só se preocupando em adorá-lo, só se preocupando em exaltá-lo, em mencionar os seus atributos, em agradecer pelo que ele fez? É um tipo de oração de adoração. Sim, sim. Então, isso molda a nossa vida do lado de fora e molda todo aquilo que nós vivemos realmente. E a gente tem, ao longo da história, Tiago, as transformações reais e verdadeiras na vida de pessoas crentes. Né? Vamos falar aqui um pouquinho. Lutero foi um revolucionário para a sua época. A questão educacional, saúde, tantas coisas que ele fez. Eu acredito que hoje, né, nós não podemos fazer tantas coisas, mas a gente pode começar fazendo o básico, sendo um agente transformador em nossa casa, aqui na nossa comunidade, enfim, no nosso círculo de amizade. Então isso faz parte, eu entendo, Tiago, de um cristão regenerado mesmo, um cristão que entende o chamado, que conhece os princípios ali, né, doutrinários mesmo, da fé em Cristo Jesus, e aí a gente vai propagando, e quem sabe a gente vai conseguir ter um mundo melhor, uma cidade melhor, né, uma comunidade melhor, e assim por diante. Com certeza. Você citou Lutero, né, e me vem aqui à mente uma das grandes defesas de Lutero foi que ele queria que a Bíblia estivesse na mão do povo. Sim. Mas não só a Bíblia na mão do povo, mas que agora o povo pudesse cultuar a Deus nesse estilo de culto congregacional. Na sua época havia uma separação muito grande entre laicato e plebe, né? E a plebe, o povo não podia cultuar a Deus, eram só os sacerdotes, havia um varal, né? Uma espécie de uma parafernália de madeira que separava um ao outro. E uma das ênfases de Lutero é exatamente isso. O povo, o culto é feito para o povo cultuar a Deus. E isso vai adiante, isso deságua naquilo que você falou. Nós somos crentes em todas as esferas da vida. Sim. E nós devemos honrar a Deus, não só o sacerdote, mas o povo agora que consegue adorar a Deus junto com o sacerdote, também tem a oportunidade de ir lá para fora
e honrar a Deus nos seus afazeres, nas pequenas coisas que ele faz. Sim, sim. E Tiago, nós estamos já caminhando aí para o final desse bate-papo, né? É uma pena, porque a vontade, o desejo era que ficasse aqui, porque são coisas assim interessantes e que nós gostamos mesmo de estar falando sobre isso. Mas eu quero que você deixe aqui para o nosso público, para as pessoas que nos assistem, uma mensagem mesmo. O que você poderia passar de uma palavra de ânimo mesmo, uma palavra de conforto, consolo, que ele possa realmente estar preocupado, né, em buscar a verdadeira comunhão com Deus. Fique à vontade, você tem aqui agora os nossos ouvintes e é importante que você deixe a sua mensagem. Primeiro eu queria dizer para você que está numa crise acerca de culto de igreja, assim como eu estive, acredito que o Gil também, Sim. Procure nas Escrituras a resposta para os seus questionamentos, para as suas crises. Se tu está insatisfeito com a sua igreja, vá até a Bíblia. Hoje a gente tem inúmeros recursos como o YouTube, né? Sim. Mas vá, porque a gente tem muitos materiais que falam sobre culto, que falam sobre liturgia. Esse é o primeiro ponto. Busque a verdade. Não cesse enquanto você não descobrir fundamento bíblico para aquilo que você faz enquanto adoração. E o segundo ponto é o seguinte, talvez esse seja o mais importante. Não desperdice o culto público. Não desperdice aquilo que o Senhor deu para a gente como sendo a realidade mais próxima daquilo que os crentes vão experimentar na Nova Jerusalém. Não existe nenhum outro tipo de associação aqui nessa terra ou nenhum outro momento onde você vai poder estar reunidos com o povo de Deus, diante da palavra de Deus, rememorando as doces e vivas esperanças do Evangelho para o qual você foi chamado. Então, não desperdice esse momento. Por meio da Escritura, veja o quanto ele é glorioso e magnífico, valorize ele, prepare-se para ele. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu gostaria de deixar para aqueles que nos escutam agora. Muito legal. E assim, Tiago, agora é o momento de nós, como programa mesmo, agradecer a você pela sua presença, por respostas tão esclarecedoras, né, por poder estar falando aí com o nosso público e trazendo questionamentos e esclarecendo dúvidas aí que são tão pertinentes hoje na vida do cristão, né, brasileiro. Então, assim, muito obrigado mesmo, seja muito bem-vindo. E outra, acredito que nós vamos fazer outro ainda antes da sua partida, tá? Vamos trocar ideia e lembrando, Tiago, nós aqui desse podcast, o nosso desejo é esse, levar conhecimento, esclarecimento, né, sobre coisas aí tão importantes para a vida do cristão, né? Então, que esse canal possa estar assim à disposição de você. Tá bom? Bem, eu agradeço, Gil, pelo convite. É um privilégio muito grande. Meu coração está muito feliz de poder contribuir com isso. Claro. E eu, de fato, oro ao Senhor, como você orou no início, né? Sim. Para que alguém em casa possa ser alcançado por essa mensagem. É isso. E também já lembrando vocês aqui que talvez no nosso próximo podcast nós vamos ter a presença aqui do primeiro presbítero consagrado batista reformada de Rondônia. Irmão Samuel vai estar aqui com a gente, aqui trazendo aí uns esclarecimentos. Grande abraço. E é isso, pessoal. Eu faço um convite para você. Nos siga aí nas redes sociais. A gente vai estar colocando aqui, olha, mas dê uma olhadinha. Nos siga aí nas nossas redes sociais. No YouTube, olha aí, ó, Igreja Batista Reformada de Porto Velho. E no Instagram também, nós temos o Instagram. Pode colocar aqui. Olha só, tá aí, ó. Batista Reformado de Porto Velho também, tá ali o nosso Instagram, Batista Reformada de pvh.org.br. E é isso, pessoal. Nossas redes sociais são essas, e o nosso convite e o nosso agradecimento por você ter disposto aí o seu tempo para nos assistir. E assim, como já foi dito, mande mensagem, perguntas, dúvidas. Por favor, nos encaminhe que nós vamos estar respondendo para você. E esse foi mais um podcast. Como é que chama o nosso podcast? Está aqui, Perspectivas Reformadas. O nosso muito obrigado e até o próximo.